beleza? Então vamos ficar atentos porque faremos algumas partes divididas, né? Dividiremos esse conteúdo para vocês, mas eu preciso que vocês fiquem atentos. Qualquer dúvida, façam comentários que eu respondo, beleza? Então vamos lá, fonologia. O que seria fonologia? Fonologia é o estudo da fonética, é o estudo do som. Então quando estudarmos, né, no início, antes de estudarmos morfologia, sintaxe, vamos estudar, né, no início, fonética, fonologia, beleza? E aí, para a gente estudar fonologia, precisamos ver duas diferenças. A primeira diferença é entre fonema e letra. Eu sei que vocês já sabem qual é a diferença, mas eu preciso que vocês pensem um pouquinho para a gente seguir o nosso conteúdo. Fonema é o que? O som. Muito bem. Então é a menor unidade sonora. Então eu vou falar sempre em relação ao som. E letra? O que seria letra? Isso aí. Letra é representação gráfica, escrita, do som. Então, essa diferença é importante que vocês tenham logo no início para a gente não confundir mais tarde quando formos fazer separação de fonema e letra. Por exemplo, se eu falo ou escrevo a palavra médico, vamos lá. Quantas letras tem a palavra médico? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letras, certo? E quantos fonemas? Ou seja, quantos sons eu consigo escutar a partir da palavra médico? Eu consigo escutar um, e, d, i, k, o, certo? Médico. Juntei aqui os meus sons, consequentemente eu consegui ver que existe uma correlação entre as letras e os sons, logo eu tenho a mesma quantidade de fonemas, certo? Mas tem outras palavras que a gente não faz essa semelhança entre fonema e letra. Por exemplo, se eu falo a palavra táxi, quantas letras tem na palavra táxi? 4. E quantos fonemas? Ou seja, quantas coisas eu consigo escutar em relação à palavra táxi? T, A, K, S, I, certo? Eu não escuto T, A, K, S, I, táxi. Se eu junto tudo isso daqui, observe, não tem a mesma correlação de letras. Eu tenho um fonema a mais, beleza? 1, 2, 3, 4, 5 fonemas. Então, nem sempre eu vou ter uma correlação entre letras e fonemas. Por isso que a gente precisa, ao iniciar esse conteúdo, saber a diferença de fonema e letra, beleza? Daí a gente começa a pensar na questão do planeta, no mundo, né? Estamos todos infelizmente, pegando o coronavírus, mas existe uma diferença em relação aos países, das línguas dos países, e temos alguns países que falam língua portuguesa. Então aqui falaremos somente sobre a língua portuguesa, certo? E daí, na língua portuguesa, a gente tem algumas correlações em relação a letras. Existem algumas letras, por exemplo, lembrando que letra é representação gráfica, beleza? Algumas letras que não possuem fonema. Por exemplo, o H. A gente sempre aprende que o H não tem fonema, não tem som. A letra M e a letra N, quando estão no final de sílaba, quando nasalizam a vogal anterior, também não possuem som. Então precisamos ficar atentos a isso, beleza? Mais pra frente falaremos sobre nasalização e vocês terão um pouquinho mais claro essa relação da falta de fonema entre o M e o N, beleza? Outra coisa que precisamos ter na mente é que possuem algumas letras que podem representar mais de um fonema, como a gente viu no táxi. Lembra? O táxi, o X, eu consegui escutar o K e o S, beleza? Então aqui, por exemplo, o X, como é um dos exemplos, temos em exato, o X tem o som de Z. Em táxi, o X tem som de Ks. Em lixo, o X tem som de Sh. E em extensão, o X tem som de S. Claramente, né, como somos cariocas, a gente fala extensão igual a lixo. Mas existe uma diferença, beleza? É extensão. Felizmente, ou felizmente, né, não sei, não vamos ter preconceitos linguísticos aqui. A gente fala com esse extensão com chiado carioca, beleza? Mas existe uma diferença, tudo bem? E daí a gente vem para a terceira ideia também em relação aos fonemas.
há fonemas que podem ser representados por mais de uma letra. Então, há sons que podem ser representados por letras diferentes. Por exemplo, quando eu tenho o som Z, observe que quando eu faço o tracinho, eu estou falando sobre o som, beleza? Então, o som Z pode ser representado pela letra S, por exemplo, em asa, pode ser representado pela letra X, por exemplo, em exato, e pode ser representado pela letra Z, por exemplo, em azedume, certo? Então, a gente tem aqui alguns parâmetros em relação à fonologia que precisamos ter atenção. E por último, temos alguns grupos de letras que, apesar de graficamente termos duas letras, a gente consegue observar somente um fonema. Por exemplo, quando eu falo em chamado, o chamado, essa junção das letras C e H, eu tenho um somente som, que é o X, certo? A gente pode representar claramente por um X. Temos também melhor, o LH, eu consigo perceber somente um som, do I, certo? A língua fica lá em cima. E eu preciso que vocês façam esses exercícios em relação à nossa boca. E o nenhum a mesma coisa. O NH eu só consigo perceber um som, do certo? Daí a gente vem para um outro conceito também importante e é muito interessante, a diferença de vogal e consoante. A gente, quando começa a aprender a língua portuguesa, né, em relação ao som, vogal, consoante, lá quando estamos no primário ainda, as professoras falam que os sons, no caso, as letras, elas têm uma diferença. Temos as vogais, que são 5, A, E, I, O, U, e as consoantes, que são todas as outras que formam o nosso alfabeto, beleza? Porém, existe uma diferença real do vogal e da consoante. Vamos lá, façam um exercício comigo, gente. Graças a Deus, olha só vocês estão me vendo, vocês não estão se vendo, e que é ótimo, por quê? Porque aí vocês podem fazer sem vergonha nenhuma. Então, façam um exercício comigo. Falem as vogais. A, E, I, O, U. Vocês perceberam o que vocês fizeram ou não fizeram na boca? Façam de novo. A, E, I, O, U. Vocês encostaram a língua em algum lugar? Não. A boca de vocês encostou aos lábios? Encostaram em algum lugar? Não. Os dentes encostaram em algum lugar? Também não. Beleza, então o som passou sem nenhum tipo de obstrução, certo? Agora vamos ver algumas consoantes. Façam a consoante, o som da consoante P. Vamos lá. P. Façam. P. O que aconteceu? Os lábios de vocês encostaram e fizeram uma pequena explosão, certo? Então, para o som sair, eu precisei encostar e explodir. Isso é importante, porque isso daí é a primeira diferença que a gente consegue observar entre a consoante e a vogal. Na vogal, o som sai sem nenhum tipo de obstrução. Já a consoante, existe algum tipo de obstrução. Por exemplo, o P, quando eu faço a junção dos meus lábios. Se eu faço, por exemplo, o L, então, a ponta da minha língua fica logo atrás do meu dente, lá em cima, certo? Então, mais uma vez, eu tive uma obstrução do meu som sair. Isso marca uma consoante. Então, precisa saber a diferença, porque mais pra frente veremos algumas ideias, alguns conceitos em relação às vogais e às consoantes. E é importante vocês saberem qual a diferença entre os dois, certo? Daí a gente entra, por exemplo, na primeira diferença, encontros consonantais. O que são os encontros consonantais? São identificáveis, são encontros, né, de letras que são identificáveis por um fonema consonantal, certo? Então o som precisa ser de consoante, precisa ter a obstrução. Daí eu coloco aqui um exemplo, por exemplo, quando eu falo vidro, o vidro, eu tive uma junção, não? De consoante. Qual seria? D e o R. Muito bem. Se eu pego a palavra amnésia, na palavra amnésia eu também tenho a junção de duas consoantes, olha só, M e o N. E aqui essas consoantes eu consigo escutar amnésia, certo? Eu fiz, e o Sei que é estranho, né? Mas isso é importante para vocês terem noção. Assim como compreensão. Na palavra compreensão, eu tenho aqui o encontro consonantal de somente o P e o R. Mas, professora, aqui a gente também viu o M que se encontrou com o P. Não seria um encontro consonantal? Não.
A gente vai ver mais pra frente que isso daqui é tratado como uma nasalização, que a representação é essa daqui, ó. Eu não consigo falar isso como um O nasalizado, como um O contínuo. Então fica com, pre, em, olha só aqui de novo. Em, são, certo? Então o único encontro consonantal que eu tenho na palavra compreensão é o P e o R. Assim como eu também tenho intoxicação. Observe isso. Intoxicação. Na palavra intoxicação eu tenho encontro consonantal. Onde estaria? Lembra que o N e o T não poderia ser, porque aqui houve uma nasalização como no anterior. In. Qual seria? Mas você pode parar para pensar. Mas não tem nenhuma palavra aqui, não tem nenhuma letra que esteja consoante com consoante. A gente não viu mais pra frente que tem algumas letras que o som podem aparecer como 2 fonemas? Então aqui, ó, eu tenho aqui sim um encontro consonantal. Está presente na letra X, beleza? Intoxicação. Certinho? Beleza? Então, vamos partir. A partir dos encontros consonantais, eu tenho alguns que são inseparáveis. O que significa isso? Eles não separam em relação à minha separação silábica, e outros que são separáveis, que separam. Então, quando eu falo placa, eu separo a sílaba como placa. Então, P e o L ficaram juntos. Trapo, a mesma coisa. Trapo. O T e o R também ficaram juntos. Branco, branco. B e o R também ficaram juntos. Atenção que aquele N não marca um fonema, certo? Houve uma nasalização ali com a vogal anterior. E no Glória eu também consigo perceber o G e o L. São duas consoantes juntas, eu consigo perceber o som da consoante. E ali no encontro consonantal separável, que isso é possível, eu tenho uma separação, por exemplo, quando eu falo pasta. Pasta. O A, o S ficou separado do T. Pasta, certo? Teve um encontro consonantal, mas quando eu separo a sílaba, eles se separam, logo são consoantes, são consonantais separáveis, ou que a gente também pode chamar de impróprios. Na prova de vocês é mais em relação a separáveis, certo? Amnésia é a mesma coisa, ó, que a gente fez. Amnésia. Então eu também separo, certo? E ritmo. Ritmo também separo. Showzinho? Então a partir daí a gente consegue andar um pouquinho a mais, avançar um pouquinho a mais, que são os dígrafos. E quando eu trato sobre dígrafos, eu penso no grupo de letras que tem um fonema só, que foi aquilo que a gente viu logo no início, certo? Alguns como NH, LH e assim por diante. Por exemplo, o meu nome lindo e maravilhoso, Larissa Marins, tem dígrafos. E isso é legal vocês fazerem. Para vocês gravarem métodos de memorização, é importante que vocês observem, por exemplo, o nome de vocês, o nome dos pais de vocês, irmão, irmã, que se há alguma palavra ou algum encontro consonantal, algum dígrafo, algum ditongo, tritongo, hiato, há algum terminho no meio, porque assim você consegue memorizar não pelo conceito, mas sim pelo exemplo. Então esse exemplo vai ficar na sua cabeça e você nunca vai esquecer. Por exemplo, no meu nome, Larissa. Quando eu estava aprendendo, né, a escrever e aprendendo esse conteúdo, e eu lembro até hoje, eu era uma pirralha, mas eu sabia que no meu nome tinha um dígrafo, eu nunca mais esqueci. E onde é que estaria o dígrafo? Lembrando que dígrafo, duas letras com um só som, um só fonema. No Larissa, eu consigo perceber o dígrafo no SS, certo? Tanto que tem muita gente que escreve meu nome com S só. E no Marins, a mesma coisa. Lembra que a gente estava falando sobre a questão da nasalização? Pois então, no Marins, eu também consigo perceber um dígrafo. Observe. Aqui, ó, Marins. Essa junção do I e do N, eu não posso representar assim? Eu não poderia escrever somente assim? E eu falaria da mesma forma. Marins, que aqui é um I nasalizado. Então aqui também apresentou um dígrafo. E esse dígrafo aqui foi pela junção de uma vogal e de uma consoante. Certinho? Show de bola. Então vamos andar um pouquinho mais. Diferença entre dígrafos consonantais e dígrafos vocálicos. Consonantais, observem. Lembra da diferença da consoante e da vogal? Muito bem. Então aqui eu preciso fazer uma distinção. Consonantal é porque eu tenho um fonema em relação ao consoante. Duas letras com um único fonema da consoante. Por exemplo, quando eu vejo aqui a palavra aqui, esse que,
é um dígrafo consonantal, porque o som é do k. Façam em casa. K. Quando vocês fazem isso, k, lá na garganta de vocês, a língua não faz nada, o dente não faz nada, nem os lábios, mas a garganta ela meio que fecha e abre, ó. K. Certo? Então, quando isso acontece, quando da parte de trás da língua até sobe um pouquinho, quando isso acontece, eu tive uma obstrução. E aí marca o que é a consoante, certo? Então aqui eu tenho sim, apesar de ter uma vogal, eu tenho sim um dígrafo consonantal, porque o som é de consoante. Assim como águia, olha só, g. Mesma coisa. Se vocês fizerem em casa, vai facilitar, tá? Que vocês vão conseguir perceber. No ninho, a mesma coisa, nho. Eu também tenho duas consoantes, um único fonema, dígrafo consonantal. Chuva, CH, e molho, LH, a mesma coisa. E observem que todos eles são inseparáveis, ou seja, não separam em relação à minha separação silábica. Diferente quando eu vejo as palavras, no caso os dígrafos, RR de carro, SS de massa, nascimento, SC, o S cedilha, por exemplo, o NASA, e o exceção, XC, que são separáveis, cada um fica de um lado. Então, atenção na hora da redação para separar essas palavras, separem, tá, gente? Porque senão a gente tira pontinho de vocês e isso acho que não é muito legal, certo? E por último, em relação a essa parte, esse bloco, temos os dígrafos vocálicos. E para a gente pensar nos dígrafos vocálicos, eu tenho que pensar duas letras com um som só de vogal. E aí a gente lembra da nasalização que eu vi no nome Marins. O que seria nasalização? Seria o processo pelo qual as letras M e N nasalizam a vogal anterior, fazendo um dígrafo vocálico. E isso sempre vai acontecer no final de sílaba, tá? O M e o N quando estão no final, nos finais de sílabas. Por exemplo, quando eu falo a palavra ambiente. Separem comigo o ambiente. T. Isso foi em relação à letra, certo? Quando eu vejo na questão do fonema, eu consigo perceber que o poderia ser representado por A com tio, certo? Não está no final de sílaba o N? Então nasalizou, nasalização, dígrafo vocálico. O bi eu consigo perceber mesmo normal, BI. O EN, olha só de novo, eu não consigo perceber assim. Se eu escrevesse assim, se uma criança, por exemplo, escrevesse assim, teoricamente, né, pela questão da fonética, né, do som, seria a mesma coisa. Alguém poderia ler e compreender claramente. A diferença é que a gente tem uma regra em relação à escrita, certo? Nessas regras, a gente precisa ter uma diferença em relação à letra e fonema. E o T, que é o T é normal. Então aqui a gente percebe que a nasalização foi presente no EN e no AN, certo? São dois processos de nasalização e é um dígrafo vocálico. Duas letras com um som só de vogal, certo? Só tem alguns casos que o M e o N não apresentam isso. Então é preciso que vocês fiquem atentos. Como? Quando eles estão no início de sílaba. Quando eu falo cama, por exemplo, vou subir aqui, hein? Cama. Quando eu falo cama, a separação silábica não seria cama, certo? Esse M, ele marcou um fonema, ó, eu consegui fazer, eu consegui escutar o som, certo? Se tem um fonema, aqui não é representado como nasalização, tá? A mesma coisa com casamento, olha só, casamento. O M aqui representa fonema. O único dígrafo vocálico seria na junção do E e do N, que seria men. Certinho? Tudo bem? Ótimo. Se vocês conseguem perceber isso, fica muito mais fácil. E daí sim a gente consegue ver alguns exemplos de dígrafos vocálicos. Por exemplo, quando eu falei sobre ambiente, no Caim, a mesma coisa, olha só. Deixa eu apagar aqui. Separação. Caim. Esse IN aqui
ficaria foneticamente dessa forma. Uma vogal com um tio em cima que representa a nasalização. Da mesma forma, quando eu falo anjo. Anjo. Olha só. O AN poderia ser representado dessa forma, mais uma vez marcando um dígrafo vocálico, assim como mundo. O U e o N representam aqui um dígrafo vocálico também. Certo? Então é isso, gente. Não deixem de assistir o próximo vídeo pra gente falar um pouquinho mais sobre fonologia. Beijo!